Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 7/10/2024. Cenário que a gente teve aqui hoje foi cenário de começo do dia comprador, mas compradores após atingir uma região sentem a força dos vendedores e fecha nesse cenário. Nos nossos estudos, a gente já tinha alertado para essa região que a gente teve na sexta-feira, que o mercado tinha segurado aqui. Como a gente pode ver, o mercado hoje ele chega na região que a gente tinha colocado, que era essa região desse fundo aqui. O mercado chega nessa região, volta novamente para dentro, né? 15 minutos a gente pode ver isso, ó, já começa com força compradora, busca a região de 61%, fundo, falha, tenta vendedores puxar para baixo novamente, falhando aqui nessa região, entra a força compradora para tentar acelerar o preço, falha novamente, ó, que foram 2 vezes na região de 61%, entra a força vendedora, mas ainda assim ó, não consegue romper o fundo, né? Fica na região de fundo. Nos nossos estudos aqui a gente já teria mapeado, né? O que o mercado fez aqui e tal. No passado, como a gente pode ver, tinha um fundo importante, né? Então, vamos puxar ele aqui para frente. Temos essa região de fundo aqui, que é uma região de interesse, né? Então, por isso que o mercado veio buscar hoje. Mas, aqui no meio dele, ó, por não ter passado, tinha outras regiões também, ó, que era o cenário, né, que estava confluindo com a FIBA, ó, como a gente pode ver, né? Por isso que não passou a partir desse cenário, né? Então, beleza, a gente já tem aqui atrás a análise. Então, hoje, o dia de hoje, o mercado, ó, deixa no gráfico de 9 minutos, mais fácil. Então, a gente já sabe que a gente teria essa visão da FIBA. Vou deixar ela mais forte. Aqui. Então, a gente já sabe que teve esse cenário aqui, né, na sexta-feira, buscando a região de gap. A gente sabe que o candle ficou brigando aqui dentro dessa região, né? Aqui eu já tiro o gap. Então, hoje o mercado já começa com força compradora, né? Ele sobe até essa região de 61%, faz a deriva, falha de dar continuidade aqui nessa região. Se a gente fosse colocar a nossa FIBA aqui, também era a primeira região, ó, nesse daqui, ó, vou deixar um verde claro, ó, nível 3, ó, era o primeiro alvo de FIBA, o mercado volta novamente. Na hora que ele volta novamente, ó, eu já coloquei esse cenário, a gente vê que ele volta novamente na região de FIBA, né? E aqui também, como a gente lembra, tinha esse cenário lateral, né, na sexta-feira, que foi o cenário que o mercado deixou, né? Como a gente pode ver no começo do dia, o mercado rompe, tenta se manter aqui dentro, só que ainda assim aqui falha nesse movimento, né? Expandindo totalmente para essa visão, né? Então nesse cenário aqui, que compradores puxou 2 vezes, né, para essa região de 61% da FIBA, a gente vê que não teve continuidade, teve uma explicação aqui atrás. A gente olhando no cenário de 5 minutos, a gente vê que o mercado acelerou bastante, né, chegando nessa região. Após essa falha, o mercado desce, né, para buscar a região de FIBA, como a gente acabou de demonstrar, região de fundo, falhando, entra a força compradora, falha de dar sequência nesse movimento, né. A gente vê que quando ele volta, ele rompe as regiões, ó, busca alvo de gap, volta, né, entrando força compradora, não tem força aqui nessa região de romper, né, dar continuidade nesse microtopo. A gente vê que vendedores puxam novamente para dentro desse cenário, ficando um cenário lateral aqui também, né. Como a gente pode ver, né, o mercado busca a região de FIBA. Aqui, pela estrutura que ele está, se a gente fosse analisar o macro aqui, ó, e colocar outra FIBA, a gente sabe que ele produz 76%, 78%. Se fosse analisar por essa FIBA, ó, no passado, a gente sabe que aqui foi uma região bem forte, ó, de briga, de interesse dos dois lados, né. No cenário que ele está aqui, está entrando força tanto comprador quanto vendedor. Ainda assim, aqui a gente aguarda, né, o cenário. A gente sabe que se vendedores amanhã demonstrar força, temos essas regiões para o mercado vir rompendo. Temos que ver como que ele vai chegar, como que ele vai sentir nessa região de fundo. Se rompe, vem buscar essa primeira região que está confluindo com o fundo. E como a gente já viu, tem bem mais regiões para o mercado buscar aqui embaixo, né? Aqui, caso compradores ainda tiver força, né? Aí a gente já atualiza, né, nossa ferramenta. E a gente sabe que ainda assim, ó, ele tem outro alvo de fundo aqui, ó, rompido, né? A gente sabe que ele buscou esse, ficou travado nessa região, mas se ele passar aqui, ele vem buscar essa região aqui, né? Então esse foi o fechamento hoje. Aqui a gente tem que ficar atento, né? Porque o mercado ainda assim está fazendo, né, topo e fundo mais baixo e mais alto ao mesmo tempo aqui. Então aqui pode criar vários cenários, né? Então esse foi o fechamento do dia 7/10/2024.